A porta estava entreaberta. Só isso já teria sido suficiente para me avisar que alguma coisa não estava certa naquela casa. Mas o que ouvi antes de conseguir me sentar na poltrona me atravessou como uma faca fria. A voz da minha própria família, baixa, afiada, calculada. Na sala riam. No corredor, o tom mudava. "Ela tá escutando?" sussurrou minha nora. "Claro que não", respondeu meu filho, com aquela impaciência que ele nunca teve quando era pequeno. "A velha nem entende mais nada. Deixa ela achar que a gente elogia." E riram. Riram como quem se diverte com um truque barato. Eu ainda estava ali. Ainda era eu. E na sala, segundos antes, eles tinham me abraçado, me chamado de exemplo, falado que eu era forte, sabida, motivo de orgulho. Agora, no corredor, achavam que eu não servia para mais nada, só para assinar papel e não atrapalhar. A porta aberta fez deles os culpados, mas ter sobrevivido até aqui fez de mim a testemunha. Sentei devagar na poltrona da sala, como se não tivesse ouvido nada. Era o único poder que eu tinha naquele momento, eles não saberem que eu sabia. Meus dedos tremiam no braço da cadeira, mas meu rosto era pedra. O tipo de pedra que passa despercebida. Até alguém tropeçar nela. A casa cheirava a café requentado e a um perfume doce demais que minha nora usava nas visitas, como se quisesse marcar território. A televisão ligada no volume baixo. Um porta-retratos com uma foto em que todos sorriam. Mas nenhum sorriso era mais meu. Aquele lar, que já foi meu reino, tinha virado trincheira. E eu? Bom, eu era o único soldado que não sabiam que ainda estava armado. Meu filho passou pela sala e deu um tapinha no meu ombro, teatral, exagerado. "Tá tudo bem, mãe? A senhora ouviu a gente falando bem da senhora? A gente estava aqui lembrando como a senhora é forte." Eu respondi com um sorriso curto, educado e falso. Do tipo que eles mereciam. A garganta queimava. Não de choro, de conteúdo acumulado. Engoli tudo. Engoli porque percebi naquele instante que o que tinha sido dito no corredor não era o começo. Era só mais uma peça de um jogo que já vinha acontecendo por baixo do tapete. E sabe o que mais doeu? Não foi a palavra inútil, foi o plural escondido depois dela. Ela não serve mais para nada. Mais. Ou seja, em algum momento eu servi. Em algum momento eu fui útil. E agora, para eles, eu era só o resto. Minha nora entrou logo depois, mexendo no celular, sem me olhar. "A senhora quer água, dona Helena?" perguntou. Não porque queria saber, mas porque precisava manter a encenação. Respondi que não, com a voz mais calma do mundo, enquanto por dentro eu fazia uma promessa silenciosa. Não seria ali que eu cairia, nem naquele dia, nem no próximo. Minha neta, Marina, apareceu na porta. Ela não ria, não fingia, não debochava. Me olhou com aquele olhar de quem percebe o que os adultos fingem esconder. Ela sempre percebeu. Mas é criança, e criança não tem força para segurar a queda de uma família inteira. "Vó, quer sentar aqui comigo?" perguntou. "Quero sim, minha filha", respondi, e levantei devagar. Cada movimento meu parecia estudado, mas não era. Era dor mesmo. Dor velha, dor acumulada. Quando me aproximei do sofá, ouvi a última frase que precisou ecoar dentro de mim para acender o que estava apagado fazia meses. "Se ela assinar hoje, resolvemos tudo rápido", disse meu filho no corredor. "Assinar o quê?" perguntei, parada no meio da sala, sem encostar em nada. O silêncio foi tão imediato que até o relógio da parede pareceu parar. Um silêncio pesado, sujo, cheio de passos que começaram a se mover rápido demais para parecer natural. Minha nora engoliu seco. Meu filho me olhou como se eu fosse uma porta aberta que ele tinha esquecido de trancar. E eu, ali, imóvel, percebi. Eles estavam tentando me preparar para alguma coisa, mas não contavam com a porta aberta. Não contavam com minha audição. Não contavam comigo. E foi ali, naquele minuto, que a humilhação se tornou combustível, porque nada envelhece mais rápido que a ingenuidade, e naquele dia deixei a minha morrer de vez. A fumaça do café, que antes preenchia a casa com um cheiro de manhã feliz, agora parecia subir pesada, como se queimasse alguma lembrança boa que insistia em ficar. Eu permaneci de pé por um instante,
deixando que aquele silêncio forçado apertasse cada canto daquela sala. Era impressionante como ninguém ali sabia lidar com uma pergunta simples, ainda mais vinda de mim, a velha que, segundo eles, já não entendia mais nada. Assinar o quê? Repeti, sem elevar a voz, mas dando espaço para que a pergunta entrasse nas paredes. Meu filho, Marcelo, ajeitou o colarinho da camisa como fazia quando era pego em mentira ainda criança. Aquele gesto nunca mudou. Só os motivos mudaram. Ah, mãe, é só um assunto simples, coisa de rotina, nada demais. Depois eu explico com calma, disse ele, tentando disfarçar uma pressa que não disfarçava nada. Pior que mentira é mentira dita com carinho fingido. Fere mais. Minha nora, Cláudia, se aproximou, segurando o celular com os dedos nervosos. Ela sorriu, aquele sorriso treinado que só quem vive de aparência consegue sustentar. A gente só quer facilitar sua vida, dona Helena. A senhora se estressa tanto. É melhor deixar isso com a gente. Aquilo ferveu dentro de mim. Eu, que trabalhei a vida inteira, que carreguei aqueles dois no colo, agora era tratada como quem não conseguia segurar um copo sem derramar. Eles chamavam de cuidado o que na verdade era controle. Enquanto os dois ensaiavam explicações vazias, a pequena Marina puxava a barra do meu vestido. Quando olhei para ela, vi nos olhos da menina algo que ninguém mais tinha naquela casa. Verdade. Verdade pura, dura, inocente. Vó, ela sussurrou baixinho. Eu ouvi eles brigando ontem. Falavam de um papel, falavam alto. Meu coração bateu de um jeito que não batia há anos. Criança não inventa esse tipo de coisa. Criança repete o que vê, repete o que escuta, repete a verdade. Passei a mão nos cabelos dela e pedi que fosse brincar no quarto. Marina obedeceu. E foi só ela desaparecer no corredor que o clima mudou outra vez. Marcelo se aproximou demais. O tipo de proximidade que tenta intimidar sem encostar. Mãe, disse ele, a senhora anda muito desconfiada. Tá tudo sob controle. Essa frase me deu um arrepio que senti no osso da espinha. Porque quando alguém diz que tá tudo sob controle, é porque não está. E normalmente é porque quem deveria ter o controle não é você. Fui até a cozinha devagar, levando comigo aquele silêncio que ficou pairando atrás. A chaleira ainda no fogo baixo. A mesa com as marcas de xícaras que ninguém lavou. Pequenas coisas que antes passavam despercebidas e agora gritavam. A casa era outra. Ou talvez eu fosse outra agora. Alguém que finalmente abriu os olhos. Enquanto colocava um pouco de água no copo, percebi algo na geladeira. Uma folha presa por um ímã de lembrancinha do Guarujá. O papel estava dobrado, mas dava para ver que não era lista de compras. Letra de advogado não engana. É sempre a mesma, fria, dura, alinhada. Aproximei devagar. Meus dedos tocaram o papel, mas antes que eu pudesse puxar, Cláudia apareceu atrás de mim como um fantasma mal intencionado. Ah, dona Helena, isso aí é coisa nossa, não precisa ver não. Foi rápido, rápido demais para ser natural. Ela arrancou o papel e o enfiou dentro da bolsa. Eu só observei. E quando observei, vi o medo. Medo dela. Não meu, porque quem teme que a verdade apareça é quem tem culpa. Me recostei na pia e fiz uma pergunta simples que entrou na cozinha como se fosse faca. Vocês acham que eu não vejo? Cláudia empalideceu. Marcelo chamou meu nome com irritação, como se eu estivesse falando besteira. Mas, naquele exato minuto, eu percebi que eles não estavam apenas planejando me diminuir. Estavam me cercando pelos lados, pelos dias, pelos papéis, pelo silêncio. Aquela casa tinha virado um cenário com portas fechadas demais. E portas fechadas escondem coisas. Depois do almoço, Marcelo pediu para conversar em particular. Me levou para o quintal, como se fosse confidência. Mas confidência verdadeira não começa com «Mãe, a senhora está muito emocional». Ali, a máscara caiu. «Olha, é simples. A senhora só assina. A gente cuida do resto. A senhora não precisa carregar fardo nenhum». Fardo, eu era o fardo. Foi quando entendi. Aquilo envolvia dinheiro, casa, documentos, talvez procuração, talvez divisão antecipada, talvez até mais. E entendi também outra coisa. Eles estavam desesperados para que eu assinasse algo. E rápido.
Mas eu ainda tinha olhos, ainda tinha ouvidos, ainda tinha memória. E pior para eles, ainda tinha voz. Peguei a mão de Marcelo com firmeza. Ele se assustou. Quando eu assinar, respondi, vai ser porque eu quis e porque eu li cada linha, cada vírgula, cada mentira. Ele ficou imóvel. Não esperava que eu falasse daquele jeito. E naquele minuto eu vi a primeira rachadura no plano deles. Ali eu soube. A humilhação ia virar guerra. E eles ainda não tinham percebido que eu já estava lutando. Nos dias que se seguiram, a casa ficou diferente. Não porque arrumaram, pintaram ou reformaram alguma coisa, mas porque eles começaram a agir como quem tem pressa. Pressa demais. O tipo de pressa que denuncia medo. E o medo, quando aparece cedo, é sempre um mau sinal para quem o sente, e um bom sinal para quem o observa. Acordei numa manhã chuvosa, com o som de sussurros vindo da cozinha. Já tinham esquecido a porta aberta uma vez. Não fariam de novo. Mas esqueceram outra coisa. Parede fina amplifica a verdade. O advogado disse que ela precisa assinar antes de segunda, disse Cláudia, quase rosnando. Se ela enrolar, a gente perde a oportunidade. A gente não perde nada, respondeu Marcelo irritado. Ela é teimosa. Vai ser mais difícil do que eu imaginei, mas ela assina. Silêncio curto. E se ela não assinar? Insistiu Cláudia. Marcelo respirou fundo, um fundo que me fez arrepiar mesmo estando no quarto, sentada na beira da cama. Ela vai ter que assinar. Essa frase, essas 6 palavras. Pareciam simples, mas traziam uma sombra que não cabia naquela cozinha. Levantei devagar, fingindo que a coluna me atrapalhava mais do que realmente atrapalhava. Em verdadeiro estado de guerra, qualquer coisa vira parte do teatro. E minha idade, naquele momento, era meu disfarce mais perfeito. Enquanto caminhava pelo corredor, notei outra mudança. Minha neta estava mais quieta. Marina, tão falante, tão cheia de vida, agora parecia um passarinho alerta, daqueles que sabem que o galho pode quebrar a qualquer momento. Ela se aproximou de mim quando me viu indo para a sala. Vó, sussurrou. A mamãe e o papai estão bravos. Eles não querem que a senhora fique perto deles. Engoli a raiva devagar para não engolir Marina junto. Criança sempre absorve coisas que não deveria. Sentei no sofá e liguei a televisão, não para assistir, mas para criar um ruído que me permitisse ouvir o resto. Marcelo entrou na sala minutos depois, com um sorriso tão falso que dava até para ouvir o plástico esticando. Mãe, hoje a gente vai sair um pouquinho. Resolver umas coisas. Ele falava como se estivesse me avisando, mas na verdade estava me tirando da equação. Vocês vão onde? Perguntei, sem tirar os olhos da tela. Coisas da casa. Coisas que a senhora não precisa se preocupar. A mesma frase. A mesma tentativa de me afastar. O mesmo roteiro. Quando eles saíram, fiquei observando pela janela. Vi quando entraram no carro. Vi quando Cláudia abriu uma pasta azul no colo. Vi papéis. Vi caneta. Vi Marcelo apontando para uma das folhas. E vi algo ainda mais revelador. Eles olhavam em volta antes de conversar. Quem não teme ser descoberto não olha para os lados. Eles saíram e eu respirei fundo. Havia caminhos que eu podia percorrer sem que ninguém percebesse. Não pela casa inteira, mas pelo meu próprio olhar. Aquele olhar que eles subestimaram por acharem que velha não enxerga nada. Comecei minha investigação pelo óbvio. A gaveta da cozinha, a pasta de contas, o mural de recados, pequenas pistas, pequenas falhas, pequenos erros que só quem não conhece a dona da casa comete. Na segunda gaveta do armário de pães, encontrei uma cópia de chave que não era minha. E não era nova. Chave marcada, arranhada. Chave usada. Para quê? Abrir o quê? Fui andando pela casa como quem revisita um corpo que já conheceu por dentro. Tinha alguma coisa fora do lugar. Algo pequeno, mas forte. Algo que me seguia como uma sombra. Quando entrei no meu quarto, percebi. Minha cômoda estava ligeiramente diferente. Não fora de ordem, não bagunçada, apenas tocada, movedida alguns centímetros. Só quem vive décadas no mesmo lugar percebe isso. Abri a gaveta de documentos, os meus documentos. Certidão, RG, escritura, notas antigas. E ali, uma ausência. Não uma bagunça, ausência.
Um buraco do tamanho de uma folha dobrada. Minha procuração antiga, aquela que eu tinha cancelado anos atrás por orientação do banco, não estava onde sempre esteve. Levei a mão ao peito, não pelo susto, pelo cálculo. Aquela procuração, mesmo cancelada, dizia muito, principalmente para quem desejasse imitar assinaturas, principalmente para quem estivesse reunindo amostras da minha caligrafia, principalmente para quem estivesse montando um dossiê de incapacidade, uma das estratégias mais baixas, sujas e comuns em casos de golpes familiares. Foi naquele instante que a ficha caiu com um peso que quase dobraria minhas pernas. Não era só sobre assinatura, não era só sobre dinheiro, era sobre poder, era sobre apagar a minha voz. E quem quer apagar a voz de alguém, quer calar a alma inteira. Enquanto ainda estava ali, parada no quarto, ouvi a porta da frente se abrir. Eles tinham voltado cedo demais. Corri os olhos pela cama, pela gaveta, pelo chão. Nada podia parecer revistado. Sentar na cadeira, respirar fundo, fingir que eu lia uma revista. Era o que dava para fazer. Marcelo entrou no quarto com um sorriso que já não colava em ninguém. Mãe, trouxe um presentinho para a senhora. Quando ele colocou uma caixa pequena na minha mão, senti o cheiro antes de abrir. Remédio, cápsulas. Não reconheci a receita, não reconheci o médico, não reconheci nada. Para mim, era o suficiente. Para eles, era o início do fim. Marcelo sorriu. É para acalmar a senhora. A Cláudia falou com o doutor. Ele disse que ajuda bastante. Cláudia apareceu atrás dele, braços cruzados, tentando fazer cara de normalidade, mas o nervosismo escorria pelos cantos da boca. Ali, com aquela caixa na mão, entendi tudo de uma vez. Eles não queriam que eu assinasse. Eles queriam que eu assinasse sem entender. Uma assinatura turva, uma velha exausta, uma idosa confusa. Eles estavam me preparando para me apagar, mas esqueceram que eu ainda estava ali, viva, inteira, e agora desperta. A caixa de remédios permaneceu na minha mão por longos segundos. Não porque eu estivesse surpresa, mas porque tudo, absolutamente tudo, finalmente fazia sentido. O silêncio excessivo, o carinho ensaiado, a súbita preocupação com meu estresse, a urgência com papéis, os cochichos no corredor, as portas que começaram a ser fechadas, a procuração sumida. Tudo era parte da mesma engrenagem. E agora eu tinha a peça final. Queriam me dopar. Marcelo achava que estava me oferecendo calmaria. Mas o que eu via, com uma clareza que nem 20 anos tirariam de mim, era outra coisa. Queriam entortar minha lucidez. Queriam me calar antes da minha caneta tocar o papel. Queriam que eu assinasse o que fosse, até a minha própria ruína, sem perceber. Fui até a cozinha sem dizer uma palavra. Abri a caixa. As cápsulas, vermelhas e brancas, tinham um cheiro estranho. Não reconheci o nome impresso no blister. E nenhum médico da minha vida jamais receitou aquilo. Cláudia, sempre com o celular na mão, me observava como quem espera que a presa entre na armadilha. Marcelo se aproximou com aquele semblante de filho preocupado, mas os olhos, os olhos! Os olhos entregam tudo. Sempre entregam. Vai ajudar a senhora a descansar melhor, disse ele, com a voz doce demais para um filho que, horas antes, me chamava de teimosa no corredor. Eu girei devagar a caixa nas mãos e devolvi, com calma. Eu quero falar com o médico que receitou isso. O impacto foi imediato. Cláudia congelou. Marcelo engoliu seco. Não esperavam resistência, não esperavam lucidez e, principalmente, não esperavam coragem. Ele tentou consertar. Mãe, não precisa. Ele está ocupado. Então você me dá o nome dele, respondi firme. Eu mesma ligo. A frase entrou na cozinha como martelada. Não havia mais como disfarçar. Eles estavam encurralados e sabiam disso. Marcelo respirou fundo. Foi até a pia. Virou de costas para mim. E ali eu percebi uma coisa importante. Quando alguém vira as costas no meio de uma conversa séria, é porque está mentindo. Ele colocou as mãos no balcão e por 2 longos segundos ficou ali em silêncio, como se calculasse o próximo movimento. Cláudia tentou intervir. Dona Helena, a senhora anda muito nervosa. A gente só quer ajudar. Ajudar. A palavra mais perigosa da boca de quem nunca ajudou ninguém.
Foi ali, naquela cozinha abafada, com cheiro de café velho e de chuva entrando pela janela, que a mudança aconteceu dentro de mim. Não foi um grito, não foi uma explosão. Foi algo mais silencioso e, por isso mesmo, mais perigoso. Foi o instante em que a Helena deles morreu. E a Helena verdadeira voltou. A que criou 2 filhos sozinha. A que trabalhou 30 anos numa escola. A que cuidou de mãe doente. A que enterrou o marido, mas não enterrou a própria dignidade. A que nunca teve medo de ninguém. A que sabia, desde cedo, que família pode ser abraço, mas também pode ser faca. Ali, dentro de mim, um estalo aconteceu. Um estalo que fez meus ossos endurecerem por dentro. Eu olhei para Marcelo e Cláudia como se os visse pela primeira vez, e vi não meus filhos e nora, mas meus agressores. As pessoas que planejavam roubar meus dias, minha vida, meu nome. E eu fiz a pergunta que eles nunca esperavam ouvir. Para que vocês querem tanto a minha assinatura? Silêncio absoluto. Marina, do corredor, segurava o ursinho no peito, ouvindo tudo. Cláudia tentou sorrir e falhou. Muita responsabilidade, dona Helena. Muita conta para pagar. Marcelo completou, tropeçando nas próprias palavras. A gente só quer organizar a casa, melhorar as coisas. É para o seu bem. Mas eu já sabia. Tinha visto o medo nos olhos deles quando perceberam que eu não engolia a mentira. Tinha sentido a pressa. Tinha visto a pasta azul. Tinha notado a procuração sumida. E aí, sem desviar os olhos, falei a frase que mudaria tudo. Se vocês querem que eu assine alguma coisa, tragam aqui. Eu vou ler. Cada linha. Se tiver algo errado, ninguém vai assinar nada. Marcelo se virou devagar. E o que vi no rosto dele não era mais irritação. Era pavor. Ele sabia que se eu lesse, nada do que planejavam sobreviveria. E assim, naquele momento simples, naquela cozinha apertada, naquele silêncio denso, meu ponto de virada aconteceu. Eu não era mais espectadora. Eu não era mais vítima. Eu não era mais a velha que eles achavam que podiam dobrar. Eu era a ameaça. Naquela noite, depois daquele embate silencioso na cozinha, percebi que não podia mais depender apenas da minha força. Força eu tinha, e muita. Mas inteligência. Inteligência sem testemunha é sempre perigosa. Precisava de alguém que enxergasse além da aparência. Alguém que não fosse da família. Alguém que pudesse me ajudar sem que eles percebessem. E o destino, às vezes, age com uma ironia fina. Meu aliado já estava ali o tempo todo, a apenas 2 casas de distância. O vizinho, seu Amâncio. Velho, desconfiado, rabugento, mas com um senso de justiça que eu conhecia desde moça. Ele sempre teve um olhar que atravessava cortinas. E eu precisava exatamente disso. Esperei Marcelo e Cláudia dormirem. Marina também. A casa silenciada, finalmente. A respiração deles ecoava pelos corredores como roncos de gente que dorme tranquila demais, porque acha que venceu antes da hora. Peguei minha bolsinha pequena, calcei o chinelo devagar e saí pela porta dos fundos. A chuva fina tinha parado, mas o chão ainda brilhava molhado. A rua estava vazia, lampiões amarelos, cheiro de terra molhada, cenário perfeito para conspirar em paz. Bati na porta de seu Amâncio 3 vezes. Não a quarta. Ele era homem de manias, e eu respeitava as manias alheias como quem respeita veneno. A luz acendeu. Ele abriu a porta com aquela cara de poucos amigos. Dona Helena, a essa hora? Se eu não viesse agora, amanhã eu podia não vir mais, respondi. Os olhos dele mudaram, de irritados para atentos. Atenção é o primeiro passo da lealdade. Entramos. A sala era simples. Cheirava a cigarro antigo e café forte. Ele apagou a televisão, guardou o boné e sentou na cadeira funda onde sempre reclamava da coluna. Fala, mas fala tudo. E eu falei. Contei sobre os papéis, sobre a procuração sumida, sobre a pasta azul, sobre o remédio, sobre os cochichos, sobre a frase "ela vai ter que assinar", sobre a caixa vermelha e branca, sobre o medo que vinha crescendo dentro de mim e que naquele instante já não era medo, era alerta. Enquanto eu falava, o rosto de seu Amâncio foi ficando duro, duro como pedra molhada, duro como a coragem que vem da experiência. Quando terminei, ele passou a mão pela barba grisalha.
Isso é golpe de família, Helena. E dos grandes. Eu sei. Você tem prova? Tô juntando. Ele respirou fundo, encarando a parede como quem calcula caminhos. Então vai fazer assim. A partir de hoje, tudo que eles disserem, tudo que fizerem, tudo que deixarem cair da boca, você grava. Gravar? Sim, Helena. O que vale não é o que você diz, é o que você consegue mostrar. Ele levantou devagar, andando até uma gaveta antiga. Tirou de lá um celular velho, arranhado, mas funcionando. Use esse. Não usa o seu. Eles podem mexer. Essa família tá planejando coisa grande. Peguei o celular como quem recebe arma em mãos. E era uma arma. Pequena, silenciosa, mortal. E mais, completou ele, não tome remédio nenhum. Finja que toma. Engole com a boca fechada, depois cospe no banheiro. Assenti, com uma calma que nem eu sabia que tinha. E se eles insistirem? Perguntei. Deixe insistir. Quanto mais insistirem, mais prova você junta. Voltei para casa com o celular apertado na mão, escondido dentro da blusa como se fosse um amuleto de guerra. O céu estava escuro, mas dentro de mim a luz acendeu. Eu não estava mais sozinha. Quando abri a porta, Marcelo estava sentado na sala. A luz da televisão iluminava só metade do rosto dele. A outra metade estava sombria demais para ser coincidência. Foi onde? Perguntou, a voz baixa. Tomar ar, respondi, colocando a bolsa sobre a cadeira. Ele me observou com um olhar que eu nunca tinha visto nele. Um olhar que tentava descobrir se eu sabia demais. Ar essa hora? Ar não tem horário, Marcelo. Ele não gostou da resposta, e desconfiar dele tinha virado rotina. No dia seguinte, comecei minha coleta de provas. O celular de Amâncio escondido no bolso do meu vestido. Gravação sempre ativa. Minha postura? A mesma de sempre. A velha deles, a distraída, a que não entende nada, a que não vê perigo. Marcelo caiu na encenação na mesma hora. Mãe, toma o remédio. Claro, meu filho. Eu levava a cápsula à boca, mas ela nunca descia. Cláudia, mais ansiosa, tentava se portar bem demais. Falava alto, falava doce, falava falso. E quanto mais ela falava, mais provas eu tinha. No fim da tarde, enquanto me observava do corredor achando que eu não percebia, deixou escapar. Se ela assinar, a gente resolve tudo até sexta. E Marcelo respondeu. Ela vai assinar. Nem que eu tenha que fazer um relatório inteiro dizendo que ela está incapaz. Meu coração bateu forte. Não de medo, de confirmação. Eles tinham um plano. E agora eu tinha o plano deles inteiro. Dentro do meu bolso. A partir daquele dia, tudo mudou. Eu acordava, tomava café, limpava a casa, conversava com eles, mas por dentro eu construía meu cerco. Cada frase, cada pressão, cada remédio, cada atitude virava prova. À noite, eu encontrava seu Amâncio. Ele escutava as gravações como quem escuta música triste, mas necessária. Continua, ele dizia. A queda deles vai ser por causa da própria voz. E assim, bloco por bloco, frase por frase, gravação por gravação, eu virei aquilo que eles jamais imaginariam. A caçadora. E eles, finalmente, estavam virando a presa. A execução do meu plano começou num sábado, bem cedo, quando o sol nem tinha tocado direito o quintal. O céu ainda estava meio opaco, e por algum motivo que eu só entenderia depois, parecia combinar com o que viria pela frente. Um dia de revelações silenciosas e de quedas que começaram antes mesmo de acontecer. A casa estava silenciosa, mas aquele silêncio não era sossego. Era o peso de gente que trama. Marcelo e Cláudia ainda dormiam, e Marina, como sempre, despertou antes de todos. A menina entrou no meu quarto devagar, com aquele jeito que mistura medo e inocência. Vó, eles estão bravos de novo, sussurrou. Não perguntei por quê. Criança sempre percebe primeiro a temperatura emocional da casa. Só passei a mão nos cabelos dela e disse: Não se preocupe, minha filha. A vovó já entende o que está acontecendo. E pela primeira vez, ela sorriu como quem acredita numa promessa. Na cozinha, preparei café como sempre fazia. Rotina é a melhor armadilha para quem acha que controla tudo. Peguei o celular velho dentro da gaveta onde eu sempre deixava panos de prato. Gravador ligado desde a madrugada. Marcelo acordou e veio direto para a cozinha.
Ele nunca fazia isso. Sempre ia no celular antes, no banheiro, no noticiário. Mas naquele dia, ele queria saber se eu estava maleável. Tomou o remédio ontem, mãe? Tão direto, tão óbvio, tão desesperado. Olhei para ele sem demonstrar nada. Tomei sim. Dormi que foi uma beleza. Mentira. Dormi mal de ansiedade. Mas a mentira, naquele caso, era minha melhor amiga. Ele colocou o copo na pia com tanta força que quase quebrou. O médico falou para a senhora não pular dias. A senhora precisa disso. Eu sorri por dentro. Era a frase que eu esperava. A pressão explícita, o empurrão, a tentativa de domínio. Eu precisava exatamente daquilo. E gravado. Pois vou continuar tomando, respondi. Se é pro meu bem... Cláudia entrou na cozinha logo depois. Olhos inchados, olhar preocupado, mas não comigo. Era o olhar de quem teme que o plano esteja desmoronando. E estava mesmo. Dona Helena, a gente precisa resolver aquele negócio hoje. O advogado marcou o horário. Ele disse que é a última oportunidade. Última oportunidade para quem? Certamente não para mim. Sentei devagar à mesa, coloquei a xícara diante de mim e falei: se vocês querem que eu vá, eu vou. Mas quero ler o que vou assinar. Silêncio. Um silêncio que quase tremia. Marcelo respirou fundo. Claro, claro, mãe. Ele mentiu sem esforço. Mas a mentira veio trincada, como se a voz estivesse carregando algo pesado demais. 2 horas depois, estavam todos prontos para sair. Marcelo com a pasta azul, Cláudia arrumando a bolsa, Marina com o olhar preocupado, sem entender o que estava acontecendo, mas sentindo tudo. E eu, calma, calmíssima. A calma de quem já armou a armadilha. Quando estávamos quase chegando à porta, ouvi o barulho do portão do vizinho se abrindo. Seu Amâncio apareceu, usando o mesmo boné velho de sempre. Ele se aproximou devagar, como quem não está indo até a gente, mas apenas passando. Bom dia, Helena. Vai sair? Perguntou ele, alto o bastante para todos ouvirem. Vou sim, Amâncio. Eles vão me levar para assinar uns papéis. A frase atravessou Marcelo como uma faca. O rosto dele ficou vermelho. Ele não esperava que eu expusesse nada, ainda mais ali, para um vizinho que ele sempre tratou com desdém. Papel de quê? Perguntou Amâncio, com aquela voz intencional, provocadora. Antes que Marcelo respondesse, eu mesma falei. Dizem que é para facilitar minha vida. Cláudia quase engasgou. Mas eu vou ler tudo, palavra por palavra. Pronto. A primeira fissura do dia. O chão deles balançou sem eu precisar tocar em nada. No carro, o clima era tão denso que quase dava para pegar com a mão. Marcelo apertava o volante como quem segura a própria vida. Cláudia digitava mensagens freneticamente. Eu observava tudo pelo reflexo da janela, porque às vezes a verdade aparece melhor no vidro do que na cara da pessoa. Quando chegamos ao escritório do advogado, senti o cheiro do golpe antes mesmo de entrar. Escritório pequeno, mas arrumado demais. Tapete novo, café pronto. Tudo encenado. E aí veio o detalhe mais importante. O advogado não olhou para mim. Não olhou nos meus olhos. Olhou para Marcelo. Sempre para Marcelo. Sentei na cadeira de couro, com calma. O advogado colocou os papéis sobre a mesa. E ali, sozinho, cometi um erro fatal. Ele empurrou o documento. Para Marcelo assinar primeiro. Antes de mim. Era a prova que eu precisava. Por que ele assina uma coisa que é minha? Perguntei. O advogado congelou. Marcelo engoliu seco. Cláudia fez cara de desavisada. É só uma formalidade, gaguejou o advogado. Então me dá para eu ler. Peguei os papéis. E o que vi não era facilitar minha vida. Era o contrário. Era destruição, transferência de todos os meus bens. Autorização para eles agirem em meu nome. Uma cláusula falsa sobre incapacidade. E pior de tudo, minha assinatura já estava impressa no rascunho. Uma assinatura imitada. Olhei para aquilo com a calma de quem segura dinamite. E então falei, devagar, cada palavra com precisão. Isso é crime. Marcelo levantou da cadeira. Não começa, mãe. Cláudia arregalou os olhos. O advogado tentou sorrir, mas eu já tinha decidido. Aquele era o momento. Fui até a bolsa, tirei o celular de Amâncio e apertei o botão que mostrava o que eu tinha. As gravações, todas,
claríssimas. Marcelo ameaçando, Cláudia falando do plano, eles combinando me dopar, eles discutindo urgência da assinatura, eles confessando a intenção real. O advogado ficou branco, Marcelo deu um passo para trás, Cláudia quase caiu da cadeira. E eu me ajeitei na cadeira como quem finalmente abriu a porta certa. Tudo isso já está com alguém, falei. E se eu não voltar para casa hoje, tudo vai parar na polícia. O relógio da parede parecia ter parado. O mundo parecia ter segurado a respiração. Eu não gritei, eu não chorei, eu não tremi. Eu executei. E naquele instante, pela primeira vez, eles tiveram medo de mim. O silêncio que se instalou no escritório não era apenas constrangedor. Era um tipo de silêncio que anuncia desmoronamentos. Parecia que as paredes engoliam o ar enquanto eu segurava o celular aberto, mostrando a única coisa que eles jamais esperariam que eu tivesse. A verdade gravada na voz deles. O advogado passou a mão na testa, como quem tenta apagar o próprio envolvimento. Marcelo respirava rápido, o rosto vermelho, os olhos arregalados. Cláudia tremia de um jeito que nem ela conseguia disfarçar, e era curioso ver como o medo escorria pelo corpo dela como suor frio. Isso não pode, gaguejou Marcelo. Pode sim, respondi sem levantar a voz. E está tudo aqui. Apertei o botão e deixei a gravação tocar baixo, mas audível. As palavras ecoaram pela sala. Ela tem que assinar antes de segunda. Nem que eu tenha que comprovar que ela está incapaz. O remédio vai deixar ela quieta. Ela não precisa entender nada. A cada frase, Cláudia encolhia mais na cadeira. O advogado ficou tão imóvel que parecia parte da mobília. Marcelo tentou, por instinto, arrancar o celular da minha mão, mas antes que ele chegasse perto, falei. Encosta um dedo em mim e você sai daqui algemado. Ele parou. Pela primeira vez na vida, meu filho parou diante de mim por medo, não por respeito. E foi ali que eu percebi. Não era mais a mãe enfrentando o filho. Era a vítima encarando o agressor. Era uma mulher inteira, que eles tentaram desmontar, encarando aqueles que queriam roubá-la aos poucos, como quem rouba uma luz até deixá-la apagada. Cláudia tentou falar. Dona Helena, isso é um mal-entendido. A senhora não entendeu direito. Cheguei perto dela, tão perto que ela sentiu minha respiração no rosto. Quem não entendeu nada foi você. Achou que me dopando eu ficaria cega para o que estavam fazendo. Mas eu estava vendo tudo. Absolutamente tudo. A mulher começou a chorar. Chorava como quem tenta transformar culpa em fragilidade. Mas minha piedade tinha morrido semanas antes, no corredor daquela casa. Eu só queria ajudar o Marcelo. Você queria ajudar a si mesma, interrompi. Ajudar a montar o golpe. Ajudar a me transformar numa velha que vocês poderiam enfiar num quarto e esquecer. O advogado finalmente tentou falar, mas a voz saiu pequena. Dona Helena, talvez a gente possa resolver isso sem necessidade de polícia? Finalizei a frase. Ele calou. A sala inteira calou. Respirei fundo, abri minha bolsa e tirei um envelope pardo. Um envelope que fez Marcelo arregalar ainda mais os olhos. Porque ele sabia que, se eu estava levando papéis, era porque eu também tinha munido o meu lado. Coloquei o envelope sobre a mesa. Esse envelope tem cópias das gravações, cópias dos meus documentos. E uma declaração assinada por um médico, o meu médico, que mostra que eu não tomei nenhum remédio estranho, que estou lúcida e que vocês tentaram me dopar com medicamentos sem prescrição. Marcelo deu um passo para trás. Cláudia levou a mão à boca. O advogado ficou pálido como parede de hospital. E tem mais, continuei. Se eu desaparecer, se eu adoecer de repente, se eu cair, se eu dormir demais, se eu for internada, esse envelope vai imediatamente para a delegacia. Marcelo explodiu. Você tá fazendo um teatro, mãe! Me levantei devagar, firme, com a postura que não tinham conseguido quebrar. O único teatro que existiu nesta família foi o de vocês, a cortesia falsa, o amor encenado, a preocupação inventada, e tudo isso acabou. Olhei fundo nos olhos dele e falei a frase que matou de vez a ilusão. Você deixou de ser meu filho no dia em que decidiu me roubar. Ele abriu a boca, mas nada saiu. Cláudia fungava num canto, tentando achar uma explicação que não existia nem no inferno. O advogado enxugava o suor da testa, visivelmente arrependido de ter aceitado participar de algo que ultrapassava qualquer limite ético.
Aproveitei o caos emocional e finalizei. Agora, vocês vão levantar, vão sair dessa sala e vão me deixar em paz. Se tentarem me procurar, pressionar, manipular ou se aproximar de mim com qualquer papel, qualquer remédio, qualquer mentira, eu derrubo vocês com o que tenho. Silêncio. Um silêncio tão profundo que nem o ar parecia se mover. E outra coisa, acrescentei com a calma de quem sabe exatamente o que está fazendo. Tudo isso já está em mãos melhores que as de vocês. Marcelo perguntou com a voz fraca. Quem? Sorri. Um sorriso que ele nunca tinha visto antes. Quem não tem medo de vocês? E então virei as costas. Caminhei até a porta. Abri, saí. E deixei os três ali dentro, caindo. Porque a ruína deles não foi causada pelo que eu fiz. Foi causada pelo que eles eram. Quando saí daquele escritório, senti o vento bater no rosto com uma força que parecia me empurrar de volta para dentro de mim. Não era só o vento. Era a liberdade começando a entrar pelas rachaduras da minha vida. Caminhei pela calçada devagar, como quem reaprende a se mover num espaço que sempre foi meu, mas que por meses virou campo de guerra. O céu estava limpo, uma ironia, porque atrás de mim, dentro daquele escritório, o clima estava tão pesado que dava para cortar com faca. Eu sabia que deixara Marcelo, Cláudia e o advogado atordoados, paralisados, cercados pela própria armadilha. E pela primeira vez em muito tempo, eu não senti culpa. Senti justiça. Quando virei a esquina, encontrei seu Amâncio sentado na cadeira da calçada, com o boné caindo um pouco sobre os olhos. Ele olhou para mim sem levantar a cabeça, mas eu percebi o sorriso discreto que escorreu pelo canto da boca. Fez o que tinha que fazer? Perguntou. Fiz, respondi. E deu certo? Não totalmente, ainda. Ele levantou a cabeça com aquela expressão que mistura orgulho com preocupação. Ainda vai feder. Eu sei. E você tá pronta? Sorri com a tranquilidade de quem finalmente entendeu que não devia mais se encolher. Tô. Quando cheguei em casa, a atmosfera estava estranha, pesada, como se a casa respirasse junto comigo, finalmente ficando do meu lado depois de tanto tempo em silêncio. Marina correu para me abraçar. Vó, eles estão esquisitos. Eu sei, meu amor, mas nada disso é culpa sua. Ela encostou o rosto no meu peito e eu senti a respiração dela acelerada. Criança entende o caos antes dos adultos perceberem que espalharam ele na sala inteira. Quando Marcelo e Cláudia voltaram, a casa parecia pequena demais para o tamanho do estrago. Marcelo entrou primeiro, o olhar perdido, a boca apertada. Não era mais o filho tentando controlar a mãe. Era o homem tentando juntar os cacos da própria queda. Cláudia veio atrás, os olhos vermelhos. Mas não era arrependimento. Era medo. Medo do que viria. Medo do que já tinha começado. Nenhum dos dois ousou falar comigo. Pela primeira vez em muito tempo, eles tinham medo do silêncio. Os dias seguintes foram um terremoto silencioso. As consequências começaram a crescer como sombra de tempestade. No primeiro dia, Marcelo recebeu a ligação do advogado, desesperado. Ouvi da cozinha. Isso vai dar problema. Eu quero distância disso. Apague meu nome disso tudo. E desligou na cara dele. No segundo dia, Cláudia começou a empacotar coisas, não as minhas, as deles. Eles falavam baixo, achando que eu não ouvia, mas eu ouvia tudo. Ela vai denunciar a gente. Se você tivesse controlado melhor, não joga isso pra cima de mim. A gente precisa sair daqui. No terceiro dia, pouco antes do almoço, Marcelo bateu na porta do meu quarto. Pela primeira vez em semanas, bateu. Até o respeito falso era melhor do que a falsidade sem respeito. Posso entrar? Perguntou, a voz baixa. Pode. Ele entrou, mas não olhou nos meus olhos. Mexia as mãos. Respirava rápido. A imagem de um homem que viu a própria máscara cair. Mãe, eu sei que errei. Eu não disse nada. Eu só queria facilitar as coisas. Ficamos alguns segundos naquele silêncio como dois estranhos que dividiam o mesmo teto há décadas. Você queria me apagar, Marcelo, respondi. Não tenta reformular isso. Ele desabou na cadeira. Mãe, eu não sei o que dizer. Então não diga nada. Só aceite. Ele levantou, mas antes de sair do meu quarto, ouvi a frase que eu jamais esperaria. Eu vou embora. Eu não comemorei. Não senti vitória.
só senti o fim. O fim de um ciclo que eu mesma deveria ter fechado há anos. Cláudia tentou conversar comigo no dia seguinte. Tentou fingir arrependimento. Tentou se ajoelhar, se vitimizar, se fazer de frágil. Mas a fragilidade dela não me enganava mais. Eu fiz o que fiz por medo, disse ela. Por medo de perder dinheiro? Por medo de perder o que você nunca teve. Ela chorou. Chorou feio. Chorou alto. E eu deixei chorar. Algumas lágrimas precisam cair para lavar a sujeira. Marcelo e Cláudia se mudaram poucos dias depois. Levaram roupas, móveis, mentiras. Marina ficou chorando no portão, agarrada às pernas da mãe, que não sabia o que dizer. Eu me ajoelhei, abracei a menina e falei: "Você sempre vai ter casa aqui." Ela assentiu, soluçando, e aquilo me partiu mais do que qualquer golpe que os adultos tentaram me dar. Depois que eles foram embora, a casa ficou estranha, não silenciosa, vazia, mas era uma paz vazia. Uma paz que doía, mas que era necessária. Numa tarde, sentada na varanda, senti algo que não sentia há muitos anos. Liberdade. Não a liberdade infantil de correr na rua, mas a liberdade adulta, de saber que ninguém mais está tentando te calar, controlar ou apagar. Eu podia respirar. Eu podia existir. Eu podia ser eu de novo. Pensei no que aconteceria com Marcelo e Cláudia. No peso das provas, na vergonha, no afastamento da família, na ruína inevitável, no custo emocional que recairia sobre eles mais cedo ou mais tarde. Mas não desejei mal. Não desejei nada, porque a justiça que já tinha começado não precisava mais da minha mão. A verdade, quando libertada, destrói sozinha. E naquele fim de tarde, olhando o céu ficar laranja, percebi que algo dentro de mim, silenciosamente, renascia. Não era força, não era vingança, não era orgulho, era uma voz, a minha. Uma voz que eles tentaram apagar, mas que voltou mais forte do que nunca. Os dias que se seguiram à partida de Marcelo e Cláudia formaram um silêncio diferente de todos os silêncios que já vivi. Não era o silêncio do abandono, nem o da solidão que corrói devagar. Era o silêncio da reorganização. Um tipo de silêncio que dá espaço para a casa respirar, para o corpo descansar e para a alma começar a entender o que viveu. Eu caminhava pelos cômodos como quem percorre ruínas, mas ruínas que, pela primeira vez, eram minhas, sem ninguém tentando se apropriar delas. Tocava nos móveis, olhava para as paredes, revisava objetos antigos e cada coisa parecia me dizer: "Você ainda está aqui." Aquele ainda não era sobre sobrevivência, era sobre resistência. Eu resisti, eu fiquei de pé. E no fim, não perdi nada. Quem perdeu foram eles. Passei a primeira semana cuidando da casa como nunca. Não por necessidade, por significado. Cada gesto, cada prato lavado, cada janela aberta era um ato de retomada. Eu não fazia aquilo como quem cumpre tarefas. Eu fazia como quem reconstrói território. E o que notei, lentamente, foi um detalhe que doeu e curou ao mesmo tempo. Nada ali me lembrava Marcelo e Cláudia de forma boa. Nada. Não havia um objeto, um cheiro, uma memória que despertasse saudade. O que existia era um rastro de manipulação que eu agora limpava da minha vida com a mesma firmeza com que limpava a poeira da sala. A cada dia, eu percebia que a velha versão de mim, a que aceitava migalhas, a que acreditava em falsas gentilezas, a que se calava por medo de confronto, estava morrendo. Morrendo não de tristeza, mas de inutilidade. Ela não servia mais, não cabia mais, não sustentava mais o meu peso. O que renascia ali era outra mulher, uma mais forte, mais clara, mais consciente e, acima de tudo, mais dona de si. Mas o mundo não para porque a gente está renascendo. Ele continua girando. Uma tarde, recebi uma mensagem inesperada. Era de Marcelo. "Mãe, posso passar aí para conversarmos?" Fiquei olhando para o celular por alguns segundos. Não senti raiva, não senti medo, não senti nada. Apenas pensei e respondi: "Não, não por enquanto." O por enquanto não era uma promessa. Era só a verdade. Eu não estava pronta para recebê-lo, e ele não estava pronto para me encarar. Não a mim como sou agora.
Não a mim, dona da própria história. Não a mim, com provas, com voz, com postura. Minutos depois, outra mensagem chegou. Dessa vez, mais curta. Desculpa. O peso daquela palavra dita tão tarde bateu em mim com delicadeza. Não porque eu estava esperando. Eu não estava. Mas porque era a primeira vez, em meses, talvez anos, que Marcelo falava sem máscara. Apesar disso, eu sabia. Desculpa não apaga a intenção. Não repara golpe planejado. Não devolve confiança arrancada pela raiz. E o perdão, se algum dia viesse, teria que nascer de mim, não da pressa dele de aliviar a própria consciência. Cláudia nunca mandou mensagem. Não pediu desculpa. Não tentou reparar. Talvez pela vergonha. Talvez pela covardia. Talvez pelo medo de enfrentar a própria imagem no espelho. Mas eu já não esperava nada dela. De quem cava o buraco dos outros, a gente não espera nem que pare de cavar. A única que ainda aparecia era Marina. Ela vinha sempre com passos tímidos, com o ursinho desgastado de tanto abraçar, com os olhos atentos demais para uma criança tão pequena. Trazia desenhos que fazia na escola, cartas cheias de erros de ortografia e abraços tão fortes que pareciam tentar colar o que os adultos tinham quebrado. Vó, eu fico mais feliz aqui, ela disse um dia, deitada no meu colo. Eu passei a mão no cabelo dela e respondi: eu também, minha filha. Eu também. Marina era a parte boa que restava daquela família. A única. E eu cuidava dela como quem protege aquilo que ainda vale a pena. As semanas viraram um mês. A casa voltou a ter sons. Não os sons da antiga rotina, mas os novos. O rádio ligado, a chaleira apitando, minha risada sozinha diante de uma lembrança que antes me machucava e agora me fortalecia. Eu me senti inteira novamente pela primeira vez em muitos anos. Um dia, ao arrumar meu guarda-roupa, encontrei uma fotografia antiga. Eu, Marcelo e meu marido, num churrasco de domingo. Marcelo era criança, sorria segurando um copo de refrigerante. Meu marido me abraçava pela cintura. Eu parecia feliz, leve, confiante no futuro. Olhei para aquela foto por alguns minutos. Pensei no Marcelo daquele dia e no Marcelo que tentou me calar meses atrás. E pela primeira vez, não chorei. A dor tinha perdido força. A ferida tinha virado cicatriz. E a cicatriz tinha virado armadura. Naquele momento, sentado na beira da cama, fechei os olhos e respirei fundo. Eu tinha vencido. Não no sentido de vitória que humilha, mas no sentido de sobrevivência que liberta. Eu tinha feito o que precisava fazer. Eu tinha dito o que precisava dizer. Eu tinha exposto quem precisava ser exposto. Eu tinha me defendido, não com gritos, mas com provas e inteligência. Eu tinha recuperado minha própria vida. E, principalmente, eu tinha me recuperado de mim mesma. A velha versão de Helena, aquela que engolia desaforos, que acreditava que amor justificava tudo, que achava que sofrimento era parte obrigatória da maternidade, morreu no dia em que ouvi Cláudia me chamando de inútil atrás da porta. E a nova Helena nasceu no dia em que eu deixei aquele escritório com a cabeça erguida. Agora, olhando para tudo o que aconteceu, só consigo pensar em uma coisa. Às vezes, a gente perde a família para se reencontrar como pessoa. E, surpreendentemente, às vezes, isso é libertação. Hoje, quando acordo e olho para o teto do meu quarto, sinto uma paz que eu achei que jamais voltaria a sentir. O teto é o mesmo, o quarto é o mesmo, a casa é a mesma. Mas eu não sou. A Helena que vive aqui agora é inteira. A que morava antes era sombra. Depois de tudo que aconteceu, as peças da minha vida foram se ajeitando, uma por uma, em lugares que eu sequer imaginava. Não do jeito perfeito que os filmes mostram, mas do jeito real, humano, cheio de rachaduras, e por isso mesmo, cheio de verdade. Marcelo, meu filho, saiu da cidade com Cláudia poucas semanas depois da queda. O escritório do advogado acabou sendo investigado por outros casos semelhantes, e a investigação respingou nele de leve. Nada que levasse à prisão, mas suficiente para manchar o nome dele no bairro. Marcelo tentou reconstruir a vida em outro lugar. Arrumou trabalho em uma cidade pequena, mas nunca mais voltou aqui. Às vezes manda mensagens curtas. Como você está? Se cuida. Precisamos conversar. Eu respondo quando quero. E quando não quero,
não respondo. Eu não o odeio, mas também não o deixo entrar onde não cabe mais. Porque amor não obriga a convivência. E perdão não é retorno, é liberdade. Cláudia se afastou de todo mundo. Os parentes dela descobriram o que aconteceu e fecharam as portas. Ela tenta se manter ocupada com trabalhos temporários, mas a verdade é que, depois que as máscaras caem, é difícil reconstruir qualquer coisa sobre o mesmo alicerce. Nunca pediu desculpas. Nunca tentou reparar. Nunca procurou saber se eu estava bem. A ausência dela é o fim que ela mesma cavou. A neta, Marina. Ah, a pequena Marina. Se tem uma alma inocente nessa história, é ela. Uma vez por semana, ela me visita. Sempre com o ursinho, sempre com o olhar esperto, sempre com perguntas demais e medos que ela tenta esconder. Eu a recebo com bolo de fubá, com carinho, com paciência, com presença. Porque, por mais que Marcelo e Cláudia tenham falhado como pessoas, Marina ainda tem chance de crescer longe da escuridão que eles carregaram. Ela aprendeu a olhar o mundo com cuidado, e talvez isso seja a única herança boa que essa história deixou para ela. Quando sobe no meu colo, sempre pergunta: Vó, agora tá tudo bem? E toda vez eu respondo: Tá, agora tá. Mentira parcial, verdade profunda. Porque está tudo bem, na medida do possível. Meu aliado, seu Amâncio. Enquanto muitos se afastaram, um se aproximou. Amâncio virou meu braço direito. Me ajuda com contas, me acompanha ao médico, toma café na minha varanda como se sempre tivesse sido parte da família. Às vezes, ele bate na minha porta só para reclamar do calor ou do barulho da rua. Outras vezes, aparece para checar se estou respirando bem, mesmo sabendo que hoje respiro melhor do que nunca. E quando falo que não teria vencido sem ele, ele sempre responde: Venceu porque era sua hora. Eu só segurei a lanterna. Eu, Helena. O mais importante desse epílogo não é onde cada um está agora, é quem eu me tornei depois de tudo. Eu me reencontrei, voltei a ser dona de mim. Recuperei minha casa, minha voz, minha paz e, principalmente, minha coragem. Descobri que não existe idade para renascer. Descobri que não existe fraqueza que não possa virar força. Descobri que não existe família tão próxima que tenha permissão de te destruir. Descobri que uma idosa, quando se levanta, ninguém segura. Hoje caminho pela casa com passos firmes. Hoje me sento na varanda e observo a rua como se fosse dona do mundo. Hoje durmo sem medo. Hoje acordo sem peso. E quando lembro que eles me chamaram de inútil no corredor, eu sorrio. Porque a mulher que eles tentaram apagar é exatamente a mulher que destruiu o golpe deles. O último soco emocional. Se tem algo que aprendi é: a velhice não enfraquece ninguém. O que enfraquece é desistir de si. E eu não desisti. Fui até o fim. Enfrentei o que precisava enfrentar e voltei viva, mais viva do que todos eles juntos. Se alguém aí, ouvindo essa história, já sentiu que a própria família tentou dobrar você, saiba que você ainda pode levantar. Eu sou prova viva disso. Obrigada por ouvir meu relato até o fim. Se essa história mexeu com você, deixe um comentário dizendo: eu estou acordado. Porque é assim que a gente quebra ciclos. Se inscreva no canal para ouvir outras histórias de vingança familiar e mande sua história. Eu adoro ler. Até a próxima. E lembre-se, ninguém apaga quem nasceu para resistir.